Os norte-americanos congressistas já se manifestaram sobre impor sanções ao Supremo Tribunal Federal. Um jornalista do Metrópolis chegou a perguntar aos congressistas, que disseram que sim. O Donald Trump já falou que vai partir para cima, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Eu vou trazer essa reportagem do Metrópolis para que vocês possam olhar. Outra coisa que assustou muita gente é que o Lula acaba de decretar a GLO. E sim, muita gente ficou assustado do porquê essa decretação agora, sendo que o evento não é para tanto. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui. Teve muita coisa, troca de tiros, Sérgio Moro se manifestando, muita coisa aconteceu e eu vou tentar trazer tudo em primeira mão aqui para você, tá bom? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é bastante importante. Para você que ainda não fez o download, Revolução contra o Sistema está disponível para você. Minha ideia é lançar ainda hoje o outro livro que trata sobre leilões de imóveis para vocês, tá bom? Vamos começar, vem comigo. A Magali Frantin, ela escreveu o seguinte, e eu tô vendo que cada vez mais o sentimento do brasileiro é esse. Será que o brasileiro é cego? Tem dificuldade de visão? A direita pode se aliar a quem quiser, só entra quem o sistema permitir. Sem o voto auditável, nada feito. E essa era uma das grandes críticas, né, que aconteciam lá em 2022, que a melhor coisa seria o voto auditável. Tanto é que lá na Venezuela, um dos pontos-chave para chegar à fraude que o Maduro expôs é a questão do voto auditável, né? Então, o que você tem a falar sobre isso? Coloca aí o comentário sobre o que disse a Magali. Mas vamos lá, vamos começar falando de GLO, né? O GLO, que é a garantia da lei e ordem, artigo 142 da Constituição, que querem mudar, tá? Querem alterar, que o Ives Gandra interpretou e hoje ele está respondendo por ter interpretado esse artigo. Olha só que loucura o Brasil. Pois é, o Lula acabou de decretar uma GLO no Brasil. O presidente Lula decreta GLO no Rio por conta da cúpula do G20. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou uma operação de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro com o objetivo de garantir a segurança de autoridades que vão participar da cúpula do G20 na cidade. A medida foi publicada nesta sexta-feira em uma edição do Diário Oficial. A missão, que concede poderes de polícia para militares das Forças Armadas, se iniciará na próxima quinta-feira e vai até o dia 24 de novembro. O encontro de lideranças do G20, atualmente sobre a presidência do Brasil, acontece nos dias 18 e 19 deste mês. Segundo o governo brasileiro, a previsão é de que representantes de 55 países e organizações internacionais participem do evento. Qual a sua perspectiva para esse evento? O Lula recebendo 55 líderes nacionais aqui, eu, infelizmente, temo que nós possamos passar vergonha, né, com as falas do Lula durante esse evento aqui no Brasil. Mas eu queria que você comentasse qual a sua expectativa para isso. Inclusive, o Lula ficou muito chateadinho. Por quê? Porque o Trump ganhou. E aí, olha só essa matéria do Poder 360. Lula sem palco, né? Ele queria se apresentar para o mundo como o queridinho do mundo, o democrata. Não vai rolar, né? Com a eleição de Trump, G20 e COP30 perdem importância e Lula não terá a chance de protagonizar no cenário global. Olha, o Lula discursou na ONU. Na ONU, ele teve até o microfone cortado, não deram a mínima atenção para ele, nenhum jornal repercutiu o discurso do Lula, deu nada. Repercutiram muito mais o discurso do Milei. Meu irmão, então, não é que essa Coca-Cola toda não. A eleição de Donald Trump dos Estados Unidos tira do presidente Lula da Silva os dois principais palcos internacionais do seu mandato. O G20, enquanto os países mais relevantes do mundo, que será realizado no Rio entre 18 e 19 de novembro, já está esvaziado pela eleição. Olha só, ninguém está querendo liberar o Lula, né? O que quer que os chefes de governo decidam no Rio não significa nada sem o ok do futuro presidente dos Estados Unidos. E tanto no primeiro governo como ao longo da campanha, Trump ressaltou o seu desprezo por esse tipo de acordo multilateral.
ou seja, Silas, né? Se lascou. Mais afetada ainda será a COP30. O encontro ambiental da ONU, marcado para Belém no ano que vem, Trump já retirou os Estados Unidos dos acordos ambientais, uma vez que fatalmente fará isso de novo. Sem a presença da maior nação industrial, os eventuais compromissos que poderão ser extraídos de Belém serão apenas cartas de intenção que não têm boas intenções, né? O que é pior é isso, né? Então, assim, sinceramente, o cenário apagado, né? Todo mundo está com atenção, com foco, literalmente, nos Estados Unidos. O Xi Jinping disse que vai encontrar o Lula depois do G20. Lula recebe o presidente da China, o Xi Jinping, em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá o presidente da China, o Xi Jinping, em Brasília, no dia 20 de novembro, logo a maior cúpula do G20. O líder chinês participará do evento no Rio de Janeiro, entre 18 e 19 de novembro. Em seguida, embarca para a capital federal. Pois é. Assim, a gente está esperando para ver quais serão esses líderes que estarão aí, né? Quais serão esses nomes que estarão aí. Também para esperar se o Putin vai pintar a cara aqui, né? Porque o Putin tem uma ordem de prisão contra ele. E se o Lula não cumprir essa ordem, vai dar ruim. Duvido muito, né? Estamos só esperando também sair uma ordem de prisão contra o Maduro, né? Precisava, né? Vamos lá. Justiça do Distrito Federal rejeita a condenação de Bolsonaro por causa do pintou um clima. Cara, a imprensa porca, canalha, tentou de todas as formas inferir ao Bolsonaro que ele estava cometendo um ato de pedo, né? Um ato onde ele estava envolvido com meninas menores. Porque ele falou que passou e pintou um clima, mas clima de conversar, de expor ali, né? Para saber o que estava rolando. Eram pessoas venezuelanas que estavam no Brasil. E aí, a primeira vara da infância e juventude do DF, do Distrito Federal, rejeitou na noite desta sexta-feira um pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a uma indenização de 30 milhões de reais, tá? Olha só, por supostas violações de direitos da criança e do adolescente. O MP alegou que o ex-presidente fez declarações públicas de cunho sexual sobre adolescentes migrantes, né, venezuelanas, insinuando que estariam disponíveis para encontros sexuais, utilizando a expressão como bonitinhas e pintou um clima. Além disso, os promotores acusam Bolsonaro de utilizar imagens de crianças sem autorização dos responsáveis e as incitando a fazer gestos de arma com as mãos durante a campanha eleitoral de 2020. Tá bom. Então, o Lula, se ele aparecer numa foto com criança, também vai ter a mesma coisa? Não vai, né? Na decisão, o juiz Evandro Neiva de Amorim considerou improcedente a ação civil pública contra Bolsonaro, sobre a acusação de que Bolsonaro teria insinuado que adolescentes migrantes venezuelanos estariam disponíveis para encontros sexuais. O magistrado reconheceu que a fala do ex-presidente foi infeliz e passível de críticas, mas interpretou que se tratava de uma manifestação sobre a situação social e migratória da Venezuela, em um contexto de crise econômica e de vulnerabilidade. Parabéns para esse juiz. Parabéns mesmo. Também acho que foi uma fala infeliz. Concordo, foi uma fala besta do Bolsonaro. Mas, cara, 30 milhões? Mas, cara, a quantas falas bestas não sair do Lula? Vamos lá, o Partido dos Trabalhadores, o senhor do PT aí, das dirigências do PT, está sendo acusado mesmo, está preso por exploração sexual de crianças. O partido não quis nem expulsar. Vai pedir 30 milhões contra o partido? Não vai. Então, assim, cara, eu acho que o princípio da igualdade tem que ser para todos. E, assim, a forma de atuação política, muitas das vezes, me preocupa e me preocupa muito, né? Vamos lá, pessoal. Se você quiser rir um pouco, o Pânico resolveu tirar onda com William Bonner. Você já viu Barrados no Baile? Pois é. William Bonner, Barrados na Casa Branca. Olha só o que o pessoal do Pânico aqui falou. Na Globo, acho que não. O Bonner tava com o tripé, não. O Bonner. Bom sentido. O Bonner tava carregando o tripé. Não. Tava. Implorando. Meu Deus. Tem a imagem? Pedindo. Você tem a imagem? Agora não.
Não, mas não tem a imagem. Meu Deus. Mas calma. Olha lá. Imagens da TV, para você que está no rádio agora, é o William Bonner implorando para entrar na Casa Branca. Que papelão. Parece a gente. Olha lá, parece a gente. Para você ver a situação. Para você ver a situação, equipe reduzida, o dólar nas alturas. Sim. Imagina nós. Sim. Como é que nós Posso falar uma coisa, Emílio? se o William Bonner tá nessa situação? Não é fácil. O Bonner sentindo na pele o que o fuzil passa todo dia. Exatamente. O fuzil tem 2 produtores. Um dia de fuzil pro Bonner. Tá vendo só? Essa é a vida real, cara. Não, cara da rua. Se quiser, eu tenho uma breaking. Pois é, vocês viram que o Bonner foi barrado no baile. Enquanto isso, né? Não, na Casa Branca, sendo que o presidente ainda é o Biden, tá? Não foi nem o Trump que barrou. Imagina se fosse o Trump, se a Globo ia aparecer lá e se ia ser recebida pelo Donald Trump. Esquece, né? Então, pois é, para mostrar para você que ninguém é tão estrelinha assim a ponto de não tomar uma porta na cara e não ser barrado no baile de vez em quando, né? Mas vamos lá, matéria do Metrópolis. Qual que é a expectativa do Congresso do norte-americano, dos Estados Unidos, sobre aquele projeto de lei que veta os vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Será que passa? Pois é, tem uma pressão e eles já estão cientes e já estão articulando. Teve uma matéria interessante do Metrópolis, do qual perguntaram exatamente isso para eles. Eu queria que você observasse aqui a matéria comigo. O Metrópolis segue aqui em Washington acompanhando os desdobramentos das eleições americanas. Eu conversei hoje com as equipes de 2 deputados que fazem parte da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos. É aquela comissão em que houve uma audiência sobre liberdade de expressão no Brasil. E eu perguntei para membros do staff desses 2 deputados que foram reeleitos, né, agora para a próxima legislatura, sobre aquela proposta legislativa que é chamada de Sem Censores em Nossas Fronteiras, que prevê a cassação do visto, ou mesmo a deportação de funcionários de governos estrangeiros que censurem cidadãos americanos, mesmo cidadãos americanos que estejam aqui nos Estados Unidos. Essa proposta que foi, inclusive, muito associada ao ministro Alexandre de Moraes. A deputada Maria Ovila Salazar, uma das autoras dessa proposta, chegou a dizer no texto ali justificando a propositura que Alexandre de Moraes era, abre aspas, a vanguarda do ataque à liberdade de expressão internacional de cidadãos americanos. Pois bem, e como fica essa proposta agora que vai mudar o governo Donald Trump, um governo republicano? Bom, segundo o staff desses 2 deputados com quem eu conversei, Donald Trump aqui na Casa Branca ajuda sim a dar força a esse projeto de lei. Vocês ouviram que eles já conversaram, que o Donald Trump já está ciente de tudo que está acontecendo, já falou, vai ajudar sim, vai partir para cima com esse projeto de lei, vai ter ajuda. Mas eles pontuam, no entanto, que depende também de outros fatores. Por exemplo, como vai ficar a composição da Câmara, afinal a apuração aqui ainda está ocorrendo, não existe certeza ainda sobre quem tem a maioria na Câmara dos Deputados daqui. E essas fontes com quem eu conversei, elas também ressaltam que esse projeto não deve ser uma prioridade do governo Trump. Então, os primeiros meses de governo devem ser focados mesmo em imigração, na questão econômica e mudanças nesse sentido, e não nesse projeto de lei que é visto aí como uma coisa menos importante, né? Obviamente, considerando a política interna aqui dos Estados Unidos. E a equipe de um dos autores desse projeto de lei, que é o deputado republicano Darrell Issa, a equipe dele conversou com o Metrópolis aí em ON, falou sobre, e o porta-voz do deputado, que é o Jonathan Wilcox, ele afirmou que o projeto de lei é bastante direto e que as expectativas para a próxima administração Trump são muito altas. Eu perguntei para ele se as expectativas sobre a administração Trump se referiam também a esse projeto de lei que supostamente afetaria os ministros do STF do Brasil. E o Jonathan disse: esse projeto de lei era uma ideia sólida antes da eleição e segue sendo uma ideia sólida agora. E voltando aí ao que me informaram essas fontes dos outros deputados, né? Você vê que, assim, eles querem. Não, já era uma ideia sólida antes, agora mais sólida ainda. E agora, o governo também, eu duvido muito que o Donald Trump será o tipo de figura, tendo o Elon Musk como seu aliado direto, será favorável, né, às ações que acontecem no Brasil. O que me chamou a atenção foi que eles falaram muito sobre Irã. Eles falaram que eles acham que a primeira consequência direta do governo Trump nas relações com o Brasil vai ser um olhar ali mais crítico, mais direto às relações do Brasil
com o Irã. Irã que agora é um membro do BRICS Plus, e aqui existe um cuidado muito grande com esse país. Inclusive, eles me informaram que essa questão da relação do Brasil com o Irã une congressistas democratas e republicanos aqui nos Estados Unidos. Todos eles vêm com preocupação, uma relação que eles apontam de proximidade muito grande entre o nosso país, o Brasil, e o Irã, que é uma ditadura do Oriente Médio. Na verdade, a relação não é do Brasil, é do Lula, né? Vamos deixar muito claro, é o Lula que tem essa relação muito próxima com o Irã. Nós, brasileiros, Só que aqui, o ponto interessante que ele falou aqui, porque eu acho que essa matéria é muito interessante, peraí, republicanos e democratas têm a mesma visão sobre o Lula e a sua aproximação com ditaduras iranianas. Ou seja, os republicanos é a direita, os democratas é a esquerda. Mesmo os democratas, que não é essa esquerda radical brasileira, tem um pezinho atrás com Lula. Agora, então, com Donald Trump, onde eles não têm mais a presidência, aí sim é que haverá aí uma pressão em cima do Lula, né? Então, pelo menos na visão dessas pessoas do Congresso americano que eu ouvi, talvez aí o primeiro embate, a primeira rusga entre o governo Trump e o governo Lula seja sobre a relação com Teherã. De Washington, Samuel Puncher para o Metrópolis. Cara, gostei dessa matéria do Metrópolis. O cara foi direto, falou o que aconteceu, perguntou um ponto que realmente é o que os brasileiros estão querendo saber, realmente, né? É interessante essa matéria. Pessoal, vocês viram aquilo que aconteceu no aeroporto de Guarulhos, né? O Brasil virou um narco-estado, não tem jeito. Sabe? Troca de tiros dentro do aeroporto. Um empresário perdeu a vida porque uma facção criminosa foi lá e promoveu tiros contra ele. Ataque a tiros no aeroporto de Guarulhos mata homem ameaçado pelo primeiro comando, tá? Um homem morreu, ao menos outras 2 pessoas ficaram atingidas por tiros no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na tarde desta sexta-feira. Segundo informações da polícia, o homem que teve a vida retirada, né, é o empresário e corretor de imóveis Antônio Vinícius Lopes, que teria sido morto por vingança pela facção do primeiro comando da capital. Ele teria entregou algumas figuras do comando. E aí o Sérgio Moro fez um vídeo, eu não vou colocar o vídeo porque é um pouco extenso, mas o Sérgio Moro fez um vídeo questionando quem está tomando conta dos aeroportos. É o primeiro comando ou é o governo? Porque a responsabilidade é do governo. Então o Moro criticou, falou que já estamos em um narco-estado, já falou da retaliação, do abandono que o governo está deixando nos portos, aeroportos, livre para o crime organizado. Teve uma fala infeliz de um ministro Lula falando que o crime organizado prefere fazer o contrabando aqui, o tráfico aqui pelo Brasil, porque os nossos portos e aeroportos são melhores. Então, assim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e o Sérgio Moro falou que, perdão da sátira, vai engrossar a voz contra o Lula, tá? Então, a gente vai acompanhar para ver o que está acontecendo aí, mas a realidade que a gente percebe é que, cara, a gente já tá lascado, a gente já tá num narco-estado, a gente já não tem tranquilidade. Hoje, o crime organizado já tem matérias aí falando que já banca aí a política, a eleição, já banca concursos públicos, juízes, promotores, policiais. Então, assim, onde a gente vai parar com tudo isso, não sei, né? Literalmente não sei. E aí tem quem diga que o melhor caminho é exatamente esse. O melhor caminho do Brasil é o aeroporto. Será? Não sei. Eu, por hora, estou aqui no Uruguai. E vou falar, um país que realmente faz a diferença, tá? Um país que realmente faz a diferença. Pessoal, é isso. Muito obrigado por quem acompanhou o nosso editorial. Para quem não fez o download do livro Revolução contra o Sistema, dá uma força pra gente aí. Eu agradeço muito se puder fazer isso, tá bom? E muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.